Assista agora Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. E IP Casa da Construção. Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e eu estou hoje com um convidado muito especial, meu amigo e irmão em Cristo, vereador Edson Parra. Como é que está, meu irmão? Tudo bem? Muito bem, pastor. Muita alegria participar novamente aqui do programa e também ter a oportunidade de estar ao seu lado novamente. Mandar um grande abraço, um grande beijo aos irmãos da Igreja Batista Nova Vida. Obrigado. Aos irmãos em Cristo de São Caetano, aos que não são cristãos de São Caetano e onde mais a gente alcançar. Amém! Muito bem, eu estou muito feliz de estar recebendo o irmão aqui. E, sabe, entrando já direto no assunto que a gente tem pensado desde o dia 15 de novembro de 2020, né, que foi o dia lá da eleição, a gente participou, te apoiou, tal, você teve os votos necessários para entrar e não entrou. Até hoje eu fico me perguntando, o que é isso? Né? Você sai ali naquele boletim, né, você foi eleito, tal, e não levou. E levou 11 meses para você assumir, né, a cadeira ali na Câmara. Você consegue ter alguma explicação para isso? Eu sou leigo, eu não entendi absolutamente nada. Do ponto de vista humano, o que aconteceu foi que eu fui eleito, né, no dia da eleição, na contagem dos votos. Fui eleito no dia 15 de novembro. Meu partido elegeu 2 vereadores, a Sueli Nogueira como a primeira e eu como segundo colocado, né, da nossa chapa do Podemos. Tá. Um candidato a vereador, que tinha sido vice-prefeito, ele estava com os votos dele não válidos para a contagem. Foram contados, mas não contabilizados. E aí havia um processo dele tentar o registro da sua candidatura. A candidatura dele aconteceu e os votos estavam ainda sob júdice. Só que aí na justiça, a justiça entendeu que os votos dele tinham que ser validados e com isso houve uma recontagem, colocando os votos desse candidato no jogo. Com isso, o partido dele passa de 4 para 5 e o Podemos, que é o meu partido, caiu de 2 para 1. Então eu com o diploma na mão, eleito no site, acabei virando suplente. Aí por isso que eu não tomei posse no dia 1º de janeiro. Apesar que eu recebi parabéns de todo mundo. Meus também. Todo mundo me dando parabéns. Alguns fizeram festas. Eu não participei de nenhuma festa, mas muitos fizeram festa. E aí eu andei explicando, pois eu não consegui explicar porque estava faltando argumentos. Mas também aconteceu dessa forma. E aí, uma fatalidade, né? Sim. Foram 11 meses que você ficou aí nesse limbo, vamos assim dizer. Isso, primeiro eu fiquei 45 dias eleito. E depois, na hora H, não mais. Aí de janeiro para cá, eu estava fora, né? Como suplente, fiquei fora da Câmara. E, por uma fatalidade, a vereadora, que é minha amiga, né, não é porque ela faleceu, não. Sim. Nós íamos para a praia. Nós conhecíamos. Ela frequentava os aniversários da minha família. Ela sempre participou das coisas importantes da minha família e eu da dela. Sempre frequentava a casa dela. Ela foi a única pessoa que foi no velório da minha sogra, que foi lá longe, num lugar distante. Foi a única pessoa da política que se dignou a ir lá no velório da minha sogra. Quer dizer, a minha relação com a Sueli era de amizade, né? Não era uma relação política. Claro que eu ajudei ela a entrar no Podemos e falei, Sueli, você tem muita chance de se eleger no Podemos, você vai ser primeiro e eu vou ser segundo. Olha. Achando que a gente ia eleger os dois, né? Mas aí eu nem sabia que ela tinha uma doença no fígado
E essa doença se agravou e aí virou uma cirrose medicamentosa, provocada por medicamentos. E aí ela começou a sofrer e foi rápido. Em pouco tempo ela sofreu 2 internações e infelizmente mesmo, Deus sabe a dor que eu sofri, porque não é legal você perder uma amiga e ainda você ter que assumir o lugar dela na Câmara. Foi difícil para mim. Mas Claro tenho certeza que ela se sentiria honrada. Olha, eu ouvi isso. Que você que eu ouvi assumiu, isso de uma pessoa muito próxima dela, e essa pessoa me disse: onde ela estiver, ela está feliz que é você. Isso para mim foi um alívio, assim, um refrigério ouvir de uma pessoa tão próxima dela falar isso sobre a minha pessoa. E aí a vida segue, né? Agora eu sou vereador mesmo, desde o dia 30 de novembro, quando eu tomei posse, aí sim tomei posse, independente da justiça dos homens. Agora, através dessa fatalidade da Sueli, acabei virando vereador empossado. Né? Não sou suplente, né? Sou vereador de verdade. E esses 11 meses, o que você aprendeu com Deus nessa situação tão particular? Entrou, mas não levou, ganhou, mas não levou, entrou, mas não entrou. Eu aprendi muitas coisas. A mais simples foi, eu aprendi a não ser vereador de novo. Eu aprendi a não ser vereador, percebi que as pessoas não sabiam que eu não era. Então todo mundo pensava que eu era vereador. Então meu relacionamento com as pessoas que me viam como vereador, eu não é que eu estava disfarçando aqui, não dava para explicar. Todo mundo me chamava de vereador, pedia as coisas assim, favores do tipo informações, né? Coisas simples. Falava, que custa eu falar sobre esse assunto? Aí eu respondia, né? Também, e olha, não me pergunte por quê, eu não mudei meus endereços eletrônicos. O Instagram ficou vereador. Deixou. Eu não mudei nada. Eu também não estava atuando muito, mas deixei tudo do jeito que estava lá. Nem sei por que isso. E Deus demonstrou também que eu tinha que dar uma virada no meu caminho político, né? Deu para dar uma repensada. Espiritualmente falando, eu estou falando isso para o irmão, para um pastor e para quem estiver assistindo, né? Que pode confessar a mesma fé que nós ou não, mas a coisa é sincera e é do coração e vem de Deus, né? Deus mostrou que eu tinha que mudar de lado, que eu tinha que mudar de direção. Então, por mais que eu já tivesse dados suficientes para tomar essa decisão, e até eu tomaria a decisão, Deus mostrou que Ele queria. Nesses 11 meses. Que Ele queria, orei muito, e Deus demonstrou que Ele queria que eu me separasse do grupo que eu caminhava. Então, isso foi uma explicação que Deus me deu, de tanto eu pedir. Eu orei muito pedindo por isso. Por mais que, naturalmente, eu já soubesse que eu tinha que fazer isso, eu sempre poderia ficar com uma certa dúvida, talvez. Sim. Falar, será que eu fiz corretamente? Depois de tantos anos caminhando juntos. E aí, Deus mostrou claramente que Ele também queria que eu me separasse. Então... Foi um momento de deserto para você e foi um momento de reflexão, de oração, de dedicação às empresas, né? Muito mais dedicação do que eu vinha antes, mais tempo com a família. Houve uma série de situações que dá para você entender que não pode ser tanto para um lado como para o outro, apesar que eu sempre tentei fazer uma boa distribuição do meu tempo, mas isso ficou muito mais claro agora, nessas férias, né? De quase um ano, que eu tirei, claro que sabendo das coisas, mas sem me envolver em reunião, sem participar de muita coisa, né? A não ser nesse processo de que talvez houvesse novas eleições, aí acabei me envolvendo no grupo que estaria disputando as eleições, se houvesse, que é o grupo do Fábio Palácio, que eu acabei me unindo, né? Me aliando desse começo de ano, esses primeiros dias do ano, né? Final do ano e comecinho desse. Então a gente acabou se envolvendo com pessoas novas, né? Pessoas que eu já conhecia há muito tempo, outras não, que estavam em Você está se sentindo bem nessa nova... Estou me sentindo livre, muito livre. Até para a montagem do gabinete, né? Pelo fato da eleição ter passado mais de um ano, as pessoas que mais me apoiaram estão empregadas, ou na política ou fora dela. Perfeito, entendi. Então eu não tinha nem a pressão eleitoral para a montagem do gabinete. Então, totalmente livre, eu mantive uma pessoa, porque as demais pessoas não estavam mais disponíveis.
Então, liberdade para montar o gabinete, liberdade para agir, e vou ter uma postura muito sensata. Eu vou defender as coisas que vierem do governo, que forem boas para a cidade. Para a comunidade. E vou criticar com veemência quando for necessário. Vou criticar na dose que eu achar necessária, ponderada, obviamente, e mostrar o que eu acho que é melhor para São Caetano, para os munícipes, em relação a todas as áreas. Quando você tem um lado assim, não, sou do governo, você tem mais limitações. Quando você é uma oposição assim, não, sou contra tudo, você fica mais limitado ainda. Sim, Aí sim. você nem usa inteligência. Sim. Aí não precisa nem ler, sou contra. Não precisa nem ler, sou a favor. Assim, aí não tem inteligência. Então, Exato. a minha liberdade é total para aprovar ou para não aprovar, para defender ou para criticar, né, com a ênfase que o assunto merecer. Eu lembro de um tempo atrás que você desenvolvia um encontro com os pastores e liderança da evangélica e oferecia um café. E você batizava de café e política. Né? Isso. Você vai retomar isso? Eu vou retomar. Sabe que eu sempre gostei de ser muito claro, né? Tipo assim, objetivo, prático. Então eu queria conversar com os pastores. Mas claro que eu chamava os pastores para orar por São Caetano. Sim. Claro. Claro que eu chamava os pastores para ter comunhão com eles. Claro. Mas eu queria falar de política, né? Que é a minha matéria, que tem a minha relação com São Caetano, ela é expressada dessa forma, né? E eu queria falar de política. E eu ficava com muito receio de chamar um pastor que eu conhecia menos, ou que eu não conhecia. Aí ele aparecia e tomava uma surpresa. Ah, esse café tem política. Então, se eu soubesse, não teria vindo. Essa coisa sempre me chamou a atenção. Falava, não é justo você chamar uma pessoa para tomar um café e a pessoa não tem ideia do que vai acontecer. Então, se você... pastor não quer... Esse pastor A não quer se envolver com o relacionamento à política. Então, não vai. Não vai. É muito mais fácil para ele. Eu não queria causar isso. Né? Quando eu comecei minha carreira política em 96, eu não conhecia os pastores. Eu era recém convertido. Aí eu chamava os pastores na minha casa. Eu morava numa casa no Jardim São Caetano que tinha uma garagem grande. E eu fazia lá um café da manhã grande. Eu falava assim, gente, ninguém precisa falar que vai votar em mim e não vai ter foto. Eu quero só conhecer vocês. Aí os pastores falaram assim eu gostei, porque eu não tinha chance de ganhar a eleição. Então ninguém se comprometia com a minha candidatura e ficava mal visto pelos outros candidatos. Aí os pastores começaram a falar, assim é legal, porque o Papa quer nos conhecer e não vai nos usar a imagem, a fotografia. Eu falei, não, ninguém precisa saber que vocês vieram. Também não é segredo, mas eu não vou tirar foto. Ah, legal. Aí vários pastores viraram meus amigos, pelo respeito inicial. E como sempre tem pastores chegando, pastores novos, acabam me conhecendo com essa maneira aberta, bem clara, de fazer as coisas, né? Ninguém precisa concordar comigo. Sim. Mas o método, eu acho que tem que ser bem feito. A forma de realizar... Essa aproximação foi... Eu acho que foi bem diferenciada, né? Porque a gente vai lá, tem uma comunhão, Isso. oramos, né? E você pretende, então, retomar Sim. esses encontros? Pretendo retomar no meu escritório, lá na Rua Pará, eu tenho uma área que é uma área gourmet, que o pessoal almoça lá. A grande maioria, leva almoço de casa, guarda lá na geladeira, tem um micro-ondas, uma televisão, uma mesa bacana, e aí eu posso usar aquele espaço de manhã e até à noite, né? Ele só é usado mesmo na hora do almoço, né? Entendi. Então eu pretendo realizar ali como eu realizava antes, não vou chamar muitos por vez, Sim. até a gente eliminar essa coisa. Eu ainda não fiz esse ano, por causa dessa pandemia, mas eu vou tentar realizar lá de 10 a 15 por vez, 20, o espaço também não cabe mais que isso. E aí, chamar os pastores e colocar a pauta da Câmara, a pauta da cidade, a pauta política, e ouvir dos pastores opinião, críticas, elogios, opiniões. Né? Aos seus olhos, isso foi produtivo? Durante... Do tempo que você ofereceu? Do ponto de vista dos pastores saberem o que eu penso, isso sim, foi muito positivo. Deu fazer amizade com os pastores, sim. O que eu não consegui, até hoje, é chegar nos membros, né? Aí é uma outra estratégia de comunicação, porque o pastor tem uma função pastoral, né? Tem que cuidar da administração, tem que cuidar dos cultos, tem que se preparar para os cultos, tem que harmonizar a igreja. E harmonizar a igreja com uma disputa eleitoral
é um problema. É um problema então sério. não é tão simples. Então, assim, penso em criar um jornal, para o jornal ser distribuído na igreja, por exemplo, na hora da saída, para não atrapalhar o culto, na hora da saída, o jornal, as pessoas leem o jornal, eu chego até o membro, sem o pastor precisar entregar o jornal. Entendi. Sem ter tarefa. Agora, claro, se o pastor me conhece, que comentar alguma coisa fora do horário de culto, fora do horário dos trabalhos da igreja, sim, isso aí é parte do relacionamento, né? Você acha que esse jornal em papel hoje teria mais eficácia do que as mídias, as redes sociais? A pergunta é excelente. Como é que eu vou fazer um material específico para membros das igrejas evangélicas, por exemplo? Ou se eu quisesse falar com os católicos, como é que eu chegaria nos membros católicos? Entendi. Não sei se tem um canal, né? O papel é meio arcaico já. Até custoso, né? Até custoso. Só que por ser São Caetano uma cidade não tão grande, é fácil de você chegar neles. São 100 e poucas igrejas. Aí você em 3, 4 dias, 5 dias no máximo, você distribui todas. Entendi. É um canal. Entendi. E nesse jornal você pretende fazer o quê? Você Aí dar tem prestação de serviço, informações e leis importantes, né? Leis sobre banheiro unissex, né? Sobre essas questões. Banheiro neutro. Banheiro neutro. Que são polêmicas, que são importantes, que são pautas caras, né? Para nós que temos princípios judaicos e cristãos. Judaicos, né? Então a gente tem essas pautas e isso precisa ser colocado de uma maneira clara, sem ofender, sem rivalizar, sem ofender. Até essa questão do banheiro tem uma questão de segurança, que nem é discussão de gênero. Sim. Não é uma discussão de gênero, simplesmente. segurança. Tem uma questão paralela, que é de segurança, né? Quantos estupros houveram em banheiros? Banheiros separados. Aí o criminoso entra no outro banheiro, não importa, né? Qual é a qual opção? É o gênero, e comete o crime, né? Assim, complicado. Não é uma questão assim simples, mas é uma questão importante. Agora, dentro do governo municipal, o irmão está participando, como é que está essa questão do cuidado com a pandemia? Como é que a Câmara está vendo? Como é que o irmão, como vereador, está vendo essa situação em nossa cidade? Em São Caetano e nas outras cidades, a gente está vendo aí o aumento de casos, né? Um aumento grande de casos. Felizmente, a situação de internação não está fugindo dos controles, não só da cidade aqui, como de todas as cidades. Parece que esse vírus, né? Essa variante, né? Ela é muito transmissível, mas não é tão letal, isso todo mundo comenta. Na Dinamarca agora já é outra, né? Foi uma variante parecida, né? Agora tem uma flurona, que é uma mistura de influenza com coronavírus. Fora essa, tomara que isso não avance, tomara que isso não ganhe corpo, mas eu vejo em São Caetano hoje uma questão importante que precisa ser cuidada e melhorada, que é a questão da testagem. Então, todo mundo quer testar para ver se isola ou não. Essa é a grande dúvida. Não estou nem discutindo a qualidade dos testes. Que eu sei que também existe aí uma margem de erro. Né? Mas não vamos discutir isso, que aí precisa ser É uma ferramenta cientista. Que tem que estar na nossa mão. Aí tem que ser cientista. Mas aí o que nós vemos hoje? Se você tentar no 0800, você não consegue. Você não é atendido. Você não consegue agendar o teste. Estou falando do teste público, né? Gratuito. Se você entrar pelo site, até você receber o retorno de um médico, para ele perguntar se você tem sintoma, não tem sintoma. Já passou a quarentena. Passa 2 a 3 dias desse retorno. Do retorno até o agendamento para a testagem em si, né? Agendou e testou, do dia que você entrou em contato, demora 5, 6 dias. Aí perde o sentido. 5, 6 dias. Se você queria saber para não transmitir, já transmitiu, porque agora qual é o prazo? Não são 7? 7. Então são 7. 7 com discussão, hein? Com discussão. Se você demora 6 para testar, sinceramente, não precisa mais testar. Concorda? Eu que não sou médico. Por que você vai testar depois de 6 dias? Se você estava, já não precisa mais. Se você não estava e o sintoma não continuou, sei lá. E a vacinação? Então isso está ruim. Isso está ruim. É. Isso precisa melhorar,
precisa montar uma estrutura. Distrito Federal, por exemplo, utilizou a rede de farmácias particulares. Distribuiu os testes nas farmácias e a AF Comércio, lá no Distrito Federal. E eles organizaram esse negócio. Você vai na farmácia e você testa. E o governo do Distrito Federal distribuiu os testes. Como tem farmácia, imagina, São Caetano, a quantidade de farmácia que tem. Se conseguisse montar essa estrutura, até fiz uma indicação, pedindo para a Associação Comercial, a Assistes, organizar junto com o sindicato das farmácias. Que não deve ser nada difícil. Distribui os lotes e controla quem foi que fez o teste. Dia tal hora. E coloca lá coloca no sistema, o RG, né? No sistema está testado. Beleza. Para efeito de trabalho, de atestado, né? Para efeito de ficar aquele período em quarentena. Uma coisa simples e que o número de pessoas querendo fazer o teste é muito grande e a prefeitura não está conseguindo dar conta. Como é que está o nosso sistema vacinal, Parra? Nós estamos indo bem? Será que nós corremos algum risco de um lockdown? Alguma coisa desse tipo? Então, exigir atestado para entrar na igreja? Pois é, boa pergunta. Acho que São Caetano não está diferente, né? A grande maioria, né? Fez todas as doses, né? Eu fiz 3. Eu também. O pastor Kenji fez 3. O meu filho vai fazer a primeira. Todo mundo testou. A gente fica sempre vulnerável, né? Essas variantes. Sim. E a gente eu oro muito, até como empresário, né? Eu oro como cristão para a humanidade, né? Para todas as pessoas né? Todo mundo. São Caetano e além. Mas a gente vê assim, as empresas já queimaram tudo que tinha que queimar de gordura. Eu não fechei nenhuma empresa, não demiti, a demissão foi muito desprezível, praticamente não aconteceu demissão, a gente foi levando, só que as gorduras foram queimadas. O governo emprestou dinheiro, ajudou. Nem todas as empresas conseguiram essa ajuda. Algumas empresas conseguiram essa ajuda, só que agora tem que pagar. Então aquilo que foi ajudado em 20... A conta chegou, tem que pagar agora. Então, a pandemia, para muitos, se instalou com mais força agora, porque as gorduras acabaram e a conta chegou. Se a economia não retomar, aí eu acho que nós temos um período muito sério das empresas que até agora aguentaram, que são empresas geralmente que têm mais funcionários. Não são aquelas muito pequenas, que o camarada está muito próximo do informal. Então, ela é muito pequenininha, ele fecha, ele paga com aluguel, ele paga com a folha, que é pequena, e toca. Toca do jeito que dá. Com custo pequeno, com receita pequena, mas ele sobrevive. Não ficou legal, mas sobreviveu. Agora, as empresas que podem ser atingidas são empresas maiores, não estou dizendo as multinacionais, que já deram seus movimentos, já fecharam filiais no Brasil, aconteceu muita coisa. As de médio porte, se perdurar, pode não ter fôlego. Então, a palavra blackout, para mim, é... Tragédia. Não só para mim, como vejo para a maioria várias empresas, né, que repercussão que isso pode dar na sociedade, né? Você vê o número de pessoas morando na rua, acho que triplicou. Triplicou todas as cidades. Você passa em São Paulo... em tudo quanto é lado tem barraca. Você fala, o que aconteceu? O pessoal tá vindo de fora? Não, é o pessoal daqui, que estava aqui, só que não consegue pagar aquele aluguelzinho que pagava. Não tinha aquela entrada que tinha, então vivia a situação precária, mas vivia com uma dignidade X, mínima. E aí agora cai na rua para viver, sabe Deus como, né? Que drama que nós estamos vivendo, não é mesmo? Muito triste, muito sério. Você anda por São Paulo, você vê isso. Você conversa com os amigos empresários, você vê o sufoco. E a gente não vê o sinal, né? E eu não estou culpando nem Bolsonaro, nem Dória. Não estou culpando ninguém, porque a pandemia não foi inventada aqui, não foi inventada em lugar nenhum. E a crise chegou. E aí tudo que eles fizeram, perderam algum tempo aqui, perderam um tempo ali, discutiram pensando em voto. Tá, vamos tirar tudo isso. Sobrou a situação econômica, né? A saúde, as perdas, milhares e milhares e milhares de pessoas que se foram, e a situação econômica que nós vemos hoje, que é muito grave, muito séria. Não parece muito, mas é.
Sim, sim. Não parece muito com São Caetano? Já estamos chegando Sim. uma pena ao final, mas você acha que a politização dessa situação acabou contribuindo para aumentar a crise? Olha, para aumentar a crise, eu acho que até foi. Até houve contribuiu muito para a gente ficar desorientado, né? Contribuiu demais para a gente ficar perdido. Mas a população brasileira é a favor de vacina. Então, independente de um lado fazer, né, proselitismo, que é o inventor da vacina, né? Ninguém inventou a vacina. O outro não querer que vacine, e aí, por um motivo... Eu tenho uma teoria muito simples. É uma vacina consolidada? Não. É um experimento? Pode ser. Mas está funcionando para adulto. Quem está internado hoje, a grande maioria não tomou vacina. Tomou vacina. Isso é fato. Isso não é questão filosófica, não é questão política, não é questão espiritual, é dado. É fato. É dado de Eu acho realidade. engraçado, viu? Porque na minha idade, eu tô com 60 anos, quando nós tomávamos vacina, minha mãe não perguntava de onde vinha, se tinha... você simplesmente ia lá e tomava a vacina, né? Não tinha nem A nem B, né? Mas é muito interessante. Nosso tempo é... Pode ter consequência que indesejável? Deve ter. Tem algumas mortes que não foram tão bem explicadas. Não vou dizer que a vacina ela é consolidada. Ela não é consolidada. A vacina demora 10 anos. Você testa e fala assim, essa aqui tá perfeita. Só vale para esse caso. Sim. E com tanta variante, né? É o que eu falo para alguns. Pelo menos a vacina ao invés de nada, né? Sim. Se não tivéssemos E ela nada, mostrou, né? inclusive a que se criticava tanto da China, que se criticou muito Dória, que eu acho que merece muitas críticas, mas em relação a Coronavac, ela fez a parte dela. Fez a parte dela. É o que nós tínhamos. Então, assim, em relação... Eu acho que foi ruim para a política. Empobreceu demais a política, o descrédito com a política aumentou demais, a população falou assim, poxa, tá morrendo gente. E aí? Eles dois não podiam conversar para é. melhorar a situação da população? Nem só a carente, população em geral. O Brasil faltou inteiro. Sensibilidade de ambas as partes, Verdade, né? Esqueceram o povo e pensaram em eleição. Isso é terrível na política. Muito bem, chegamos infelizmente ao final do nosso bate-papo. Espero poder continuar, viu? Recebendo o irmão aqui conosco, né? Quero agradecer também o carinho da sua audiência, que Deus te abençoe ricamente e dê uma saudação. Eu vou levar a bronca do Ed, porque eu não olho para a câmera, só olho para o senhor. Então, me desculpem, vocês que estão me assistindo, eu de lado, é falta de costume. Então, quero agradecer ao pastor Kenji pelo convite. Sempre que me convidar, eu estarei aqui presente. Obrigado pela atenção, pela paciência. Que Deus abençoe todos vocês, seus familiares. Um beijo no coração. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe e até o próximo programa. Você acabou de assistir Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. EIP, Casa da Construção.